Vamos lá, continuando na parábola do filho pródigo. Passados não muitos dias, o menino mais novo pegou a parte dele da herança. Meu pai já morreu para mim, o que importa é a grana e eu vou viver a minha vida. E diz o texto que passados não muitos dias acabou a grana dele e ele teve que se agregar a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para o campo para apacentar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Se o reino de Deus é o reino de um pai que ama os que estão perdidos, então ele é um reino dos arrependidos. Os arrependidos, os que reconhecem que estão errados. Há uma orientação importante da nossa espiritualidade. Quando nós olhamos aos céus e dizemos: Senhor, Tu és Deus. O Senhor é a vida, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perdoador, o Senhor é galardoador de quem te busca, o Senhor é paz, o Senhor é comunhão, o Senhor é alegria, o Senhor é tranquilidade, o Senhor é vida no Espírito, o Senhor é tudo, o Senhor é princípio, meio e fim, alfa, ômega. Eu te amo, Tu és Deus, a minha vida eu rendo a Ti. Esse é o eixo da nossa espiritualidade. Porém, por fatores diversos, que não cabe aqui discutir, não é o tema do nosso pensamento do isolamento, esse eixo mudou para um eixo paralelo, aonde eu olho todas as coisas que eu desejo. Eu posso ter a minha grana, eu posso ter minha parte da herança. Se Deus é um cara bom, então Ele vai me dar aquilo que eu quero. Então eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso viver dessa forma, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. E eu começo a viver um empoderamento de mim mesmo, aonde nesse empoderamento de mim mesmo habita a minha satisfação. Antes, a minha satisfação habitava no poder de Deus e na sua graça, independente do que eu estivesse vivendo. Num segundo momento da nossa fé cristã, da nossa história, a satisfação está em mim mesmo, no que eu sou e no que eu possuo. E esse Deus do primeiro eixo se torna um coadjuvante. Ele não é mais o motivo da minha satisfação. Ele é o personagem que me dá as coisas, ou as situações, ou os prazeres que me trazem a satisfação. O grande pecado desse rapaz não foi entender que o pai já era a sua alegria. Foi entender que o pai lhe proporcionaria a sua alegria. O eixo da sua satisfação mudou. O eixo da sua adoração mudou. Ele passa a desejar e adorar coisas, situações, lugares, oportunidades e uma vida paralela. É o que sutilmente acontece hoje com a nossa fé. Nós damos testemunho porque coisas aconteceram. Nós testemunhamos das vitórias que tivemos, das coisas que possuímos, das conquistas, das terras, do dinheiro, do trabalho, do carro, até das curas, até das coisas do nosso próprio corpo e daquelas que são necessidades que Deus supre mesmo, porque Ele nos ama, mas nossa alegria está vinculada às coisas, porque o nosso eixo se deslocou. Quando esse garoto se viu perdido, porque as coisas acabaram, aí ele se arrependeu. A parábola de Cristo nos mostra que o arrependimento dele foi genuíno, porque ele reconheceu o pecado. Às vezes é quando a gente bate no fundo que percebemos que estamos longe. Foi quando ele pensou: pera, eu era filho, mas o empregado do meu pai vive melhor do que eu. O empregado do meu pai, que não vale nada, é só um empregado, vive melhor do que eu. O fariseu e o escriba, ouvindo essa história, iria dizer: é isso mesmo. Você merece isso, porque você tirou do seu pai o que você não deveria ter tirado, seu safado sem vergonha. Você vale menos do que o empregado, menos do que a ovelha e menos do que a dracma. Mas na cabeça deles, o empregado ainda vale menos. O reino de Deus é onde as pessoas valem por serem pessoas. Esse rapaz percebeu que o pai era generoso com os seus empregados e o seu patrão lhe mandava apacentar porcos. Meu pai trata os empregados como filhos.
Esse é o reino de Deus. Não é o reino das estratificações, não é o reino dos patrões, não é o reino dos líderes, não é o reino dos Moiséses dos dias presentes, daqueles que conduzem o povo e dão migalhas do seu poder e da sua unção, que marcam um dia para repartir da sua graça e do seu poder. O reino de Deus é o reino da igualdade. E esse menino percebeu, caramba, o empregado do meu pai tem uma vida de filho. E eu sou filho e tenho uma vida de escravo. Encontro cristãos hoje que se sentem escravos. Eles estão dentro do pseudo-reino de Deus, dentro de uma pseudo-igreja, mas se sentem escravizados por patrões. Os patrões comem na mesa e eles dividem com os porcos a lavagem. E os patrões prometem que na fome eles vão ter tudo. Mas quando eles pensam em Deus, dizem, Deus não é igual ao meu patrão. Meu pai trata empregados como filhos. Ele se arrepende e diz, eu pequei perante o céu e diante de Deus. As pessoas que me perguntam qual é o erro do menino desejar o que é dele, não leram a parábola até o final. Eu não tenho o que é meu. Oração do Pai Nosso. O pão é nosso. É do Pai. E Ele dá para nós. Esse menino se arrepende e volta. O reino de Deus é o reino dos arrependidos. Dos que entenderam que tudo é nada. Dos que entenderam que o amor do Pai e a casa do Pai são duas coisas distintas. De que todo mundo que vive com o Pai está em paz. O empregado não precisa de uma parte na herança, ele só tem que estar ali. Nós é que achamos que Deus tem o dever de nos dar o que queremos. Esses filhos são filhos mimados. Ainda não entenderam a grandeza do Pai. Ainda vivem deslocados num eixo paralelo e acham que isso é fé. Isso são migalhas e ele ainda dá testemunho das migalhas. Ele conhece as coisas boas que Deus dá, mas ele não conheceu a bondade do Deus que é bom. Que pena que ainda tem muita gente. E o pior é que quando estão comendo as alfarrobas dos porcos e pensam em voltar para a casa do pai, pensam em fazer uma barganha. Esse menino ainda tinha essa ideia, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai que eu quero ser um empregado, porque eu não mereço voltar a ser um filho. Mas isso a gente fala no próximo episódio. Valeu, galera!